Desde o primeiro mandamento dado a Israel, Deus deixou claro: Ele é exclusivo, digno de nossa adoração e senhorio absoluto. Mas o que parecia óbvio diante de imagens de pedra e metal no tempo de Moisés tornou-se astuto e discreto em nossos dias. Os ídolos hoje se escondem no coração, nas prioridades e nas dependências que substituem o lugar de Deus em nossa vida. O texto que segue nos confronta com essa realidade. Mostra como aquilo que veneramos pode deixar de ser uma coisa visível e tornar-se um rei silencioso dentro de nós: trabalho, dinheiro, relacionamentos ou até pecados disfarçados de conforto. Mais do que uma denúncia, é um convite à autoinspeção honesta. O que verdadeiramente ocupa o trono do seu coração? Ao ler, permita que as palavras provoquem arrependimento e esperança ao mesmo tempo. Você verá tanto a gravidade da idolatria quanto a ternura da misericórdia divina, que chama, perdoa e restaura. Há também uma oração poderosa que orienta como entregar tudo o que usurpa o lugar de Deus e como colocar Cristo de volta no centro. Prepare seu coração para ser examinado e renovado. Que essa mensagem desperte em você o desejo de um altar puro, um coração dedicado somente ao Senhor, que é capaz de saciar o anseio mais profundo da alma. Êxodo 23:5 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Desde o princípio, Deus deixou claro: só Ele é digno de nossa adoração. Só Ele se assentará no trono de nossos corações. No entanto, ao longo da história, a humanidade tem lutado com esse mesmo mandamento. No Antigo Testamento, os ídolos eram frequentemente coisas visíveis e tangíveis. As pessoas os esculpiam em madeira, moldavam-nos em bronze ou prata e os erguiam como deuses de sua própria criação. Eles se curvavam diante de estátuas que não podiam falar, oravam a imagens que não podiam ouvir e confiavam em objetos sem vida que não podiam salvar. Agora você pode pensar que, felizmente, não me curvo a estátuas nem adoro postes de madeira. Mas a idolatria não desapareceu com o passar dos tempos antigos. Ela simplesmente mudou formas. Os ídolos de hoje são frequentemente invisíveis. Não são feitos de pedra ou metal, mas sim construídos no coração. E é por isso que a idolatria é tão perigosa hoje quanto era naquela época. Porque os ídolos que carregamos dentro de nós são mais difíceis de ver, mais fáceis de justificar, e muitas vezes passam despercebidos até que já tenham roubado o lugar de direito de Deus em nossas vidas. Então, como uma pessoa pode ter um ídolo no coração? Lembre-se da nossa definição. Um ídolo é qualquer coisa ou qualquer pessoa que recebe a devoção, o amor e a confiança que pertencem a Deus por direito. Tudo o que você coloca em primeiro lugar em sua vida, esse é o seu Deus. Tudo o que você honra acima de tudo, esse é o seu Deus. Tudo o que você valoriza tanto que não consegue imaginar perder. Tenha cuidado, pois isso já pode ser um ídolo. Pode ser sua carreira, se definir sua identidade mais do que a palavra de Deus. Pode ser dinheiro, se sua segurança estiver mais em uma conta bancária do que nas promessas de Deus. Pode até ser seu negócio, seu marido ou esposa, ou seus filhos. Todos esses são bons presentes de Deus. Mas se eles subirem ao trono do seu coração, eles se tornarão ídolos. Até mesmo os pecados secretos aos quais você se apega e se recusa a abandonar, pecados de orgulho, luxúria, amargura ou vício, podem se tornar ídolos quando ocupam o lugar que pertence somente a Ele. É por isso que devemos examinar cuidadosamente nossas vidas, porque Deus é transparente. Ele não compartilhará sua glória. Somente Ele deve ser o primeiro. Se não é o Senhor quem ocupa o primeiro lugar em seu coração, então algo mais já tomou esse lugar. E qualquer coisa que compete com Deus por sua atenção, sua lealdade, sua devoção, isso é um ídolo. A Bíblia nos alerta sobre isso em Jonas 2:8. Aqueles que se apegam a ídolos inúteis se afastam do amor de Deus por eles. Observe a tragédia nessa declaração.
O amor de Deus nunca para, seu amor nunca seca, seu amor é constante. Mas quando você se apega a ídolos, é você quem está se afastando. Você não pode se apegar firmemente a um ídolo e a Deus ao mesmo tempo. Apegar-se a um é liberar o outro. E tantas pessoas, sem saber, vivem com corações divididos, ansiando pelas bênçãos de Deus, mas apegadas a coisas que os afastam da sua presença. Caro amigo, deixe-me dizer-lhe isto. Só Deus pode satisfazer o profundo anseio da sua alma. Só Deus pode preencher o vazio interior. Só Deus pode dar verdadeiro significado e propósito à sua vida. Quando você tenta substituí-lo por coisas menores, o resultado é sempre o mesmo: vazio. Os ídolos podem prometer alegria, mas deixam você inquieto. Podem prometer segurança, mas desmoronam quando a vida desmorona. Podem prometer paz, mas não podem silenciar as tempestades dentro de você. É por isso que a idolatria entristece o coração de Deus, porque não é apenas a quebra de um mandamento, é a quebra de um relacionamento. É virar as costas para aquele que mais o ama e trocá-lo por coisas que não podem retribuir o seu amor. O Antigo Testamento conta história após história de como Israel caiu na idolatria e enfrentou as dolorosas consequências. No entanto, cada vez que Deus estendeu misericórdia, cada vez que os chamou de volta, Ele lhes deu oportunidades de se arrependerem e retornarem a Ele. E essa mesma misericórdia é oferecida a você hoje. Seus ídolos podem ser derrubados. Seu coração pode ser purificado. O trono que pertence somente a Deus pode ser recuperado, mas a escolha é sua. Então, hoje eu o encorajo a olhar atentamente para a sua vida. Pergunte a si mesmo: o que está em primeiro lugar no meu coração? A que me apego mais firmemente? A quem corro quando me sinto com medo, cansado ou vazio? Se a resposta não for o Senhor, então essa coisa já se tornou um ídolo. Mas aqui está a boa notícia. Jesus Cristo veio para libertá-lo por sua graça. Todo ídolo pode ser despedaçado. Toda corrente pode ser quebrada. Você não precisa viver preso a falsos deuses. Você não precisa perseguir sombras. Você não precisa continuar se curvando a coisas que não podem salvá-lo. Como diz 1 João 5:21, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Este é o amoroso aviso de Deus para vocês, porque os ídolos os destruirão, mas Deus lhes dará vida. Portanto, amados, escolham hoje a quem vocês servirão. Que seja o Senhor e somente o Senhor. Agora vamos reservar um momento para orarmos juntos. Pai Deus, venho diante de Ti hoje no precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Venho em busca de perdão pelos meus pecados e pelas muitas vezes em que coloquei outras coisas acima de Ti. Senhor, afasto-me dos meus velhos caminhos, dos hábitos pecaminosos que me mantiveram cativo e das paixões que me distraíram da Tua presença. Com o coração quebrantado, entrego tudo o que tentou roubar o Teu lugar de direito em minha vida. Pai, move-te dentro de mim, sonda-me e purifica-me. Não permitas que nada permaneça oculto que me separe de Ti. Senhor, destrói toda a imagem idólatra que permiti criar raízes em meu coração. Expulsa toda paixão, toda pessoa e todo desejo que busca ser exaltado acima de Ti. Seja orgulho, ganância, luxúria, amargura ou mesmo coisas boas colocadas erroneamente acima de Ti, remove-os. Pai, destrói todo ídolo que compete com o senhorio de Jesus Cristo em minha vida. Declaro hoje com ousadia e convicção que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e reina para sempre em minha vida. Declaro que Ele é o Senhor dos Senhores e governa sobre cada parte do meu ser. Jesus Cristo, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Tudo começa contigo. Tudo existe através de Ti, e tudo terminará em Ti. Sempre foi sobre Ti, Senhor Jesus. Sempre será sobre Ti, agora e para sempre. Tua palavra no Salmo 135, 15 e 18 fala tão claramente: os ídolos das nações são prata e ouro feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nem há respiração em suas bocas.
Aqueles que os fazem serão como eles, e assim serão todos os que neles confiam. Pai, reconheço que os ídolos são vazios, impotentes e sem vida. Eles não podem salvar. Eles não podem curar. Eles não podem falar a verdade. E eles não podem dar vida. E aqueles que os adoram se tornarão igualmente sem vida. Mas tu, Jeová, és o grande Eu Sou, o Criador do céu e terra, o Deus eterno que era, é e há de vir. Tu és Elohim, o Todo-Poderoso, aquele que detém todo o poder, que conhece todas as coisas e que está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Tu és ilimitado em majestade, incomparável em glória e perfeito em sabedoria. A ti, e somente a ti, pertencem toda a honra, todo o poder e todo o louvor. Senhor, tu és maior do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Só tu és digno da minha devoção. Só tu mereces o meu mais alto afeto. Nenhuma conquista, nenhum relacionamento, nenhuma posse, nenhum prazer terreno pode se comparar à beleza da tua presença. Pai, abre os meus olhos para ver o que é mal no meu coração. Expõe todo o ídolo oculto. Remove todo Deus falso, que sem saber, permiti viver em mim. E abre os meus olhos para andar em obediência à tua palavra. Tu me ordenaste em Êxodo 23:6, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem do que está nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia com milhares, para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Senhor, ajuda-me a honrar este mandamento na minha vida diária. Ajuda-me a manter-te sempre em primeiro lugar. Purifica o meu coração, ó Deus. Purifica-me dos pecados ocultos. Derruba todo o altar maligno que foi erguido no meu coração. Despedaça toda imagem esculpida, todo Deus falso, todo pecado secreto. Senhor, dá-me um coração indiviso, um coração que esteja posto somente em Jesus Cristo. Oro por olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da minha fé. Oro por uma mente que seja renovada diariamente pela tua palavra e não se conforme aos padrões deste mundo. Oro por um desejo ardente de seguir Jesus de todo o coração, para ser um verdadeiro discípulo que nega a si mesmo, toma a minha cruz e anda diariamente nas suas pegadas. Espírito Santo, capacita-me a viver livre de ídolos. Dá-me força para resistir à tentação de elevar qualquer coisa acima do meu Senhor. Lembra-me a cada dia que nada pode jamais tomar o lugar de Deus. E quando o inimigo me tentar a me afastar, que eu me lembre de que apegar-se a ídolos é me afastar do amor de Deus. Que eu escolha, em vez disso, apegar-me a Cristo, que é a fonte de água viva. Senhor, que minha vida reflita esta verdade de que só Tu és Deus e além de Ti não há outro. Que meu lar seja preenchido com a Tua presença, não com distrações. Que meu coração seja um altar de adoração a Ti, não um santuário para ídolos. Que minhas palavras, minhas escolhas, meus relacionamentos e minhas ações declarem que Jesus Cristo é o Senhor. E Pai, eu Te agradeço pela Tua misericórdia. Mesmo quando me desviei, Tu me chamaste de volta. Mesmo quando me desviei, Tu me perseguiste. Mesmo quando escolhi coisas menores, Tu me lembraste do Teu amor infalível. Obrigado pela Tua paciência, pela Tua bondade e por sempre abrires um caminho para que eu retorne. Então hoje eu entrego todo o ídolo, eu entrego toda falsa esperança, eu entrego todo o amor concorrente, eu entrego tudo a Ti. Assuma o Teu lugar de direito no trono do meu coração. Governe e reine sobre cada parte de mim, Senhor. E eu selo esta oração no poderoso e precioso nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre ti, em nome de Jesus. E se precisares de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos dizer nos comentários. Ficaremos honrados em orar por ti.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre contigo.